Olá, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos aí. Vamos lá, hoje terça-feira. Vamos começar a nossa live dessa semana, tá? Vamos lá, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite, Adriana. Boa noite, Gabi. Tudo bem com você? Olá, Esté. Boa noite. Vamos lá, mais uma live da semana. Boa noite, Clésia, tudo bem? Boa noite, Gabi. Boa noite, Vânia, Ivandra, tudo bom com vocês? Vão dizendo aí de onde vocês são. Escrevam como vocês estão passando, como vocês estão. Boa noite. Boa noite, Miss. Boa noite, Velma. Boa noite. Obrigada, Gabi. Melhor agora também. Estou bem. Você participando aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Fala aí de onde vocês são, como vocês estão. Aqui estou em Brasília, que está o maior calor. Conta aí, parou de chover na cidade de vocês? Porque aqui choveu bastante, mas essa semana deu uma trégua, né? Recife, como é que tá Recife aí? Boa noite, Fernanda. Gabi aqui de Brasília, isso aí, Gabi. Como vocês estão? Me falam aí. A live de hoje a gente vai falar sobre consciência silábica, né? Lembrando que a consciência fonológica, a gente vai rever um pouquinho aqui, porque é muita informação. Enquanto isso, o pessoal vão entrando. Boa noite, Beatriz. Clésia de Teresina, que legal. Teresina, isso. Boa noite, sou de Salvador. Olha que legal, muito calor aí também. Que bom, aqui também tá muito quente. Né? Aqui tá muita seca. Pois é, esse tempo agora, né? Muito calor agora. Boa noite, banda. Sou de Sumaré, São Paulo. Seja bem-vinda. Boa noite, Isa. Boa noite, Magna. Ó, que bom, seja bem-vinda. Também sou psicopedagoga, tá? Só que eu atuo em sala de aula. Não fiz consultório nenhum ainda, não. Isa de Brasília, boa noite, Isa. Campina Grande, boa noite. Beatriz. Sara, boa noite. Muita chuva aí? Que legal, olha, esse nosso Brasil, né? Tem de tudo, né? Um lugar quente, outro frio, outro chovendo, né? Boa noite, Tastiana, seja bem-vinda. Então, bem, gente, já deu uma boa noite para todo mundo. Vocês colocaram de onde vocês são e como vocês estão. Vamos lá começar. Olha só, estamos falando de consciência fonológica. O que é a consciência fonológica? Gente, é aquela habilidade que nós temos de saber, de manipular o som. Quando a gente fala assim, boneca, você lembra de todas as letras que tem a palavra boneca. Você lembra de como você escreve boneca. Então, essa habilidade que a gente tem de estar manipulando os sons. Quando eu falo assim, mesa, é uma habilidade que a gente vai aprendendo. E consciência fonológica é só oral, só o som, só a fala, tá? O que é habilidade? Habilidade é aprender a fazer, saber fazer. Então, é saber identificar, é saber você manipular esse som. E para a gente começar a escrever lá aqui no primeiro ano, então a gente precisa de estar bem trabalhada essa nossa consciência fonológica, certo? Essa nossa consciência dos fonemas, consciência das palavras, e hoje nós vamos falar da consciência das sílabas. E a consciência fonológica, a gente começa ela lá com uns 2, 6 aninhos, com rima. E é só lá que trabalha? Não, a gente trabalha o tempo todo, tá? Porque nossa escrita ela começa desde pequenininha, nossa leitura, mas a gente vai trabalhando o tempo todo, porque a consciência ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser criada, ela tem que ser ensinada. O ler e escrever, ele é ensinado. Tá? Nós não nascemos para ler e escrever. Então você tem que pegar e trabalhar, repetir várias vezes, ensinando de novo. Para quê? Para que a gente possa aprender. Então, o primeiro ano, quando chega no primeiro ano, é muita repetição, porque nós temos que estar ensinando a criança a ler e escrever.
E a criança que chega com uma boa consciência fonológica, com as habilidades de rima bem trabalhado, de literação bem trabalhado, bem desenvolvido, a habilidade de conhecer as palavras, saber as palavras que está falando, bem desenvolvida, e hoje a gente vai ver a consciência de sílabas bem desenvolvida, quando você começa a trabalhar com essa criança, começa a alfabetizá-la, ela é um avanço maravilhoso, enorme. Mas a gente sabe que às vezes chega na sala de aula, no primeiro ano, crianças que precisam, além de ser trabalhadas. Mas aí, como fazer? A gente vai trabalhando, né? E você também pode fazer em casa. Todas as atividades que eu trabalho aqui, mamãe, que você está me ouvindo aí, você pode desenvolver em casa com seu filho, tá? Não é coisa de sala de aula, não. A semana passada eu trabalhei a consciência de palavras. Faça com a sua criança em casa. E hoje nós vamos ver a consciência de sílaba. Bem, como é que a gente ensina sílaba? O que é a sílaba? A sílaba é a junção de duas consoantes, ou até da vogal. Para a gente conhecer bem a vogal, ela consegue fazer uma sílaba, mas a consoante não. Ela precisa da vogal para formar sílaba, certo? Como a palavra assim, ó, saúde. Então, o U forma uma sílaba. Elefante. O E forma uma sílaba. Tá? Então, as sílabas são os pedacinhos da palavra. E a criança vai começando isso como? Como você vai trabalhando isso com a criança? Então, você pega figuras, ou pega mesmo o próprio objeto, e vai questionando para o seu filho aí na sua casa. Olha, vamos falar a palavra, digamos na mesa, suco. Aí você pode estar brincando com aquilo que você tem na sua casa. O que você tiver na sua mesa, o que você tiver aí nos jogos, nas brincadeiras dele. Quantas vezes eu abro a boca para dizer suco? Vamos repetir? Porque a gente precisa de muita repetição para a criança. Para ela começar a compreender, para ela começar a entender, ela precisa de repetição. Nós fomos assim e a gente trabalha assim também. E também a gente pode estar trabalhando, quando a gente vai saber quantas sílabas tem, pode ser na palma, tá? Isso é importante, tá? Ó, suco, tá? Quantas vezes a gente abriu a boca? 2. Agora vamos ver uma fruta. Banana. Banana. Podemos bater palma? Podemos bater palma. Podemos também ter alguma coisa pra gente marcar? Podemos também. Mas quando é oralidade, a palma fica mais fácil. Aí você coloca, Helena, mas o meu filho ele é disperso, TDAH, é autista. Aí a gente vai para concreto. O que é o concreto? O concreto é massinha, o concreto são pedacinhos de papéis, onde a criança faz bolinha e vai marcando. Porque ela precisa o quê? Ela precisa falar a palavra para ela perceber quantas vezes a boca abriu. Porque quantas vezes a boca abre é a quantidade de sílabas que a gente tem na palavra. E ela precisa dessa quantidade, essa consciência dessa quantidade de sílaba, porque quando ela for escrever lá na frente, ela já está prontinha aqui, ó. Sabendo quando ela vai falar suco. Começou a escrever ali, ó, suco. Só que antes a gente trabalha o quê? A oralidade, que é essa habilidade de conhecer as sílabas. Aí muitas vezes a gente usa a palma, suco. E muitas vezes a gente usa outros objetos, outros marcadores. Olha só. Então vamos ver aqui uma atividade aqui para a gente fazer com vocês aqui. Que figura é essa que eu tenho aqui, ó? Bola, né? Então quantas vezes a nossa boca abriu para dizer a palavra bola? Ó, bola. 2 vezes, né? Então olha só. Eu posso ter massinha e marcar aqui com ele, ó. Lá. Aqui, a criança percebe quantas vezes ela abriu a boca, ó. Bola. 2 vezes. Isso aqui é mais para criança que tem muita dificuldade de atenção, que ela precisa do concreto, certo? Então, vamos deixar aqui. Vamos pegar uma palavra que tem mais sílabas. Olha só. Boneca. Quantas vezes que eu abri a boca? Boneca. Repete para a criança falar. Você tem que estar sempre pedindo a criança para falar, porque a consciência é dela, não da gente. Então é ela que tem que desenvolver a consciência. É ela que tem que estar falando, prestando atenção no que ela está falando, para saber quantas vezes a boca abre, porque quantas vezes que a boquinha abre é que quantas sílabas que tem. Mostrar para ela
Que sílaba são 2 letrinhas que formam a sílaba, ou 3, dependendo da palavra, né? Então vamos lá, ó. Boneca. Então, quantas vezes a boquinha aqui abriu? Boneca. Aí você pede para repetir. Quantas vezes? Fala aí comigo. Aí você pede para a criança repetir, tá? Helena não tem um material. Qualquer imagem de qualquer figura, você pode estar brincando com a sua criança. Você pode estar aí brincando em casa com ele. Porque a consciência fonológica, como eu disse, é oralidade, é som. Não tem nada de escrita. Porque a consciência aqui, ó, na cabeça, né? A consciência aqui no nosso cérebro, na mente dele. E a gente ele precisa dessa consciência na hora de escrever as palavras, na hora de separar em sílabas, tá? Aí você pede para falar com seu filho, olha, fala de novo. Quantas vezes, tá? Essa atividade aqui, quando a gente marca mais assim, é para criança que tem muita falta de atenção, TDAH, autismo, sempre trabalha assim, com o concreto. Mas seu filho é normal, não é atípico, então você vai na palma, ó, boneca. E aí ele já começa, você já pode falar assim, vamos ver outra palavrinha, fala aí pra mim, bem aqui nos seus objetos. A criança esperta, rapidinho, já pega o jeito. Já sai contando, já vai buscando outra, tá? Agora, outra palavrinha aqui. Sapato. Ele pede pra ele falar. Olha a imagem, que imagem é essa? Fala que figura é essa? Agora fala pra mim, antes de marcar, quantas vezes você abriu a boca? Sapato. Isso, tá? Chamei meu filho para assistir comigo, amando suas dicas. Obrigada, Iria. Muito obrigada. Então coloca ele para fazer. Pergunta para ele aí, quantas vezes a boquinha dele abriu para dizer a palavra sapato? Pede ele para fazer aí. Isso, falando articuladamente, ó. Sapato. Isso, 3 vezes. Na palma comigo, ó. Sapato. Gente, a criança quando bate palma, ela trabalha com o corpo, tá? Então isso fica muito, muito, muito bem trabalhado com ela, porque ela tá trabalhando o próprio corpo, ela sente o que ela tá fazendo, tá? Aí, nós vamos marcar aqui, olha. Sapato. Vamos lá. Aqui agora a gente já vai outra atividade. Sapato. Se eu tirar o pá, olha só, ó, sapato. Eu tiro o tó, fica o quê? Sapa. Existe sapa? Existe, olha, formou outra palavra, sapa. Então a criança começa a perceber que dentro de uma palavra tem outra palavra. E se eu tirar o sa, que palavrinha vai sobrar? Pato. Olha só, então nós temos outra palavrinha, pato. E então, depois que eu começo a trabalhar com ele aqui na oralidade, que ele começa a perceber que a gente já pode começar a fazer no papel, certo? Que já pode a criança já passar para o papel, pra gente você fazer com seu filho aí você vai com a atividade do papel, porque aqui na atividade, na oralidade, ele já está sabendo, ele já está começando, trabalha bastante. Quanto tempo por dia você acha que pode fazer uma atividade dessa? Gente, só 15 a 20 minutos. Porque criança que está na educação infantil até o 1º ano, ela dispersa muito rápido, tá? Então, enquanto ficar legal, quando ela estiver gostando, tiver prazer de fazer, vai trabalhando. Daí 20 minutos, todos os dias, é o tempo ideal para a gente estar fazendo esse tipo de atividade, que não fica cansativo. Tá, trabalhamos a oralidade, trabalhamos bastante. O que nós vamos fazer? Aí a gente já pode passar para as atividades, tá? Onde a criança vai pintar. Olha só, dá para ver aí? Aqui tá, ele vai falar o nome do animal e vai pintar quantas vezes ele abriu a boca. Olha, leão. Aqui já vem com lápis de cor. Quantas vezes você abriu a boca para dizer leão? Aí ele vai pintar 2 vezes. E aqui, ó, o jabuti. Quantas vezes? Jabuti. Aí ele vai percebendo, ele vai falando quantas vezes ele abre a boquinha
tá? Dessas vezes que ele abre a boquinha, ele vai pintando. Aqui, da oralidade, a gente já passa para o papel. Porque aqui ele já vai desenvolvendo a consciência dele. Ah, falei várias vezes. Falei tantas vezes. Abri a minha boca tantas vezes. Gente, esse abrir de boca é tão importante, porque na hora que ele for escrever na frente, ele vai precisar, ó, jabuti. Porque a gente fala e escreve, certo? Então, a gente, naturalmente, escreve mais do jeito que fala. Por isso que a gente tem que ter a intervenção de saber como ensinar, que jeito que a gente ensina para o nosso filho, senão ele sai escrevendo errado, porque a gente vai ver que tem umas trocas de sons, né? Isso é muito importante. E a gente vai ensinando. Olha só, essa atividade aqui, ó, que eu tirei foto, como faz, olha, colorida. Já tá pronto, ó. Rato. Quantas vezes? Rato. Aqui, jacaré. Quantas vezes? Jacaré. Aí vai pintando aí, já tá o colorido de quantas vezes abriu a boquinha. E nós temos muitas atividades que a gente pode trabalhar, olha só. Aqui já tem um número, tem a palavrinha macaco. Ele fala o nome da figura. Como é oralidade, ele tem que falar o nome da figura. Ele tem que pronunciar a palavra. A criança, seu filho, tem que perceber quantas vezes ele abriu a boca para dizer macaco. Tá? Aqui já é uma atividade onde ele já consegue perceber macaco. Pode contar com os dedos? Pode. Pode bater na palma também? Pode. Pode bater na mão, ó. Macaco. Tá? Ele vai percebendo. Então ele faz essa atividade com uma facilidade, porque ele já foi trabalhado ali na figura, já foi trabalhado na oralidade, já foi trabalhar nas palmas, já trabalhou com o corpo. Aí ele consegue dominar. Ele consegue entender. Olha outra atividade aqui também, olha. Aqui já está começando a ficar visual a escrita, porque a gente sai da oralidade e passa para a escrita, tá? Aqui a criança já deve estar conhecendo já as sílabas, olha. Ele vai ler as sílabas, olha, certo? O ba, be, bi, bo, bu. Aqui tem as imagens, onde ele vai falar a palavra e vai perceber. Moto, começa com ba, bo, não, né? Aqui, e bala, bala, ele já vai estar, ó, ouvindo o que ele fala, tá? Seu filho já vai estar percebendo o que ele fala e já vai, é o B com A, é o ba, né? Sempre falando o som, tá? Então, a importância dessa atividade é que a criança sempre falando o som que ela vai conseguir identificar. Olha só, menino, não, bully, bully, aí já vai perceber, tá? Então você coloca o seu filho aí percebendo para identificar os sons das figuras. Ele fala, depois que ele fala, que ele percebe, ele liga, certo? Aqui agora a gente já vai passar para a escrita. Olha, aqui nós fizemos já a oralidade, nós já vemos a figura, já batemos palma, já começamos a contar e pintar, escrevendo. Aqui agora que está lá no primeiro ano, que a gente já começa a trabalhar a escrita, a gente já começa a trabalhar com eles já a parte da escrita. Porque ele já aprendeu como trabalha, já aprendeu quantas sílabas tem, tá? E olha quanto é a importância de trabalhar isso. Quanto a importância de trabalhar a consciência de sílabas. Porque quando ele for escrever e quando ele for juntar e separar sílabas, ele vai estar assim rapidamente. Já sei como faço. Pode deixar comigo, tá? Que geralmente as atividades do primeiro ano é assim. Juntar sílabas, montar palavras, separar sílabas para desenvolver essa consciência na construção da palavra. Olha só, uma atividade muito interessante aqui, olha. Aqui a figura é fivela. Aqui ele já vai escrever a palavra, ó, fivela. Aqui ele vai ser os pedacinhos, ó, fivela. E se eu pegar a primeira, quem é a primeira? Fi. Juntar com a terceira, lá. Que palavrinha eu vou formar? Hein? Fi, lá. Aí você pede para ele falar.
sempre pedindo para ele falar, sempre ele colocando assim na condição de participante, de construção. A gente não fala para a criança, a gente mostra, ensina, depois é ela que vai falar, tá? A gente mostra, a gente ensina como faz, depois, agora é sua vez. Repete, fala novamente, porque tudo isso faz com que ele participe, que ele desenvolva a habilidade da consciência silábica. Então, a importância, assim, da criança estar falando, por quê? Porque ela vai desenvolver a sua própria consciência. Se a gente fala para ele, ele deixou de aprender. Se a gente fala, repete para ele, não, ele tem que repetir, ele tem que bater as palmas, ele tem que colocar a massinha, para quê? Para que ele possa estar desenvolvendo nele essa habilidade, certo? Olha só, e a consciência de sílabas, ela vem lá da consciência de palavras, né? Aprendemos a consciência de palavras, agora nós estamos aprendendo a consciência de sílabas, porque é uma coisa que puxa a outra, sabe? É uma coisa, olha, rima, depois puxou a literação, agora palavras e agora a sílaba. Para a gente chegar lá na consciência fonêmica, para essa criança, para o seu filho estar assim estar bem preparado, que na hora que começar a alfabetização com ele, gente, ó, desenvolve numa velocidade, numa rapidez, você fala assim, nossa, mas como ele aprendeu? Como ele aprendeu tão rápido? Como ele fala e já escreve? Por quê? Porque foi bem trabalhado a consciência de palavras, a consciência silábica, a consciência de rimas e literação. Então, isso é um processo assim, de consciência fonológica muito importante no primeiro ano. A gente que trabalha há muito tempo e que conhece crianças de vários tipos, que vêm de várias escolas diferentes, a gente vê a importância de uma boa educação infantil, onde que a criança chega bem preparada para o primeiro ano. Quando a gente percebe isso, como? Em um mês, 45 dias, a criança já está lendo palavras, por quê? Bem preparada. Sabe? Você começa a trabalhar no primeiro ano, vamos lá, começa a trabalhar as sílabas da família, a sílaba da consoante T, né? E começa lá, tatu, teia, depois começa com uma consciente do grafema M, mala, mola, moto. Daí a pouco a criança já está começando a ler dentro de um mês, por quê? A consciência fonológica dela foi muito bem trabalhada. Então isso, mamãe, eu peço para você, te oriento a você estar trabalhando em casa a consciência com seus filhos. Agora que começando as aulas, vocês que têm filhos aí na alfabetização ou na educação infantil, porque a consciência de sílabas você pode começar com as crianças de 4 anos. Consciência de palavras também com crianças de 4 anos. Por quê? Porque aqui ela já começa a desenvolver esse processo, essa habilidade, certo? Agora eu vou deixar, para vocês entenderem o que eu falei, tá? Vou deixar para vocês fazerem perguntas, se tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, tá? Que vocês possam estar colocando aí para a gente conversar, porque a live legal é quando as pessoas colocam pergunta, né? As duas coisas estão ligadas, isso mesmo, Olga. Aliás, as 3, né? As 4, né? 5, tem a consciência fonêmica. Todas uma depende da outra, por quê? Consciência fonológica, né? Essa habilidade, é saber fazer, saber identificar, saber manipular ali esse som. Isso é muito importante, certo? Tem alguém que tem dúvida? Pode colocar aí, por favor. Tá? Vou esperar um pouquinho. Tudo tranquilo, deu para vocês entenderem, vocês compreenderam o que eu falei sobre consciência de sílabas, como trabalhar em casa. Tem alguma dúvida aí na consciência de sílabas, de fazer atividades com seus filhos? Que de repente ficou alguma dúvida? Isso, Olga. Uma faz um som com todas, né? Porque vai chegar, porque o último fim é a fonêmica, né? Porque a fonêmica chega na hora da escrita da palavra. Então, essas habilidades têm que ser muito bem trabalhadas. Obrigada, tá, Neuza? A gente se troca saberes, né? Obrigada, que bom que vocês entenderam. Obrigada, a gente procura ser prática, porque em sala de aula a gente tem que ser o mais prática
possível com as crianças. E em casa também. Aqui eu tenho meus netos que já estou brincando com eles, eles já brincam, já pensam em frase, já falam de frase e já conta, sabe? Então, quando chegar no primeiro ano, que vai ser esse ano com eles, vai ser maravilhoso. Já estão lendo palavrinhas, então isso começa como? Nessas brincadeiras em casa. Peguei uma turma de primeiro ano e que me orienta em fazer no primeiro momento onde começar. Veja bem, Beatriz, comece com as vogais, tá? Trabalhando os sons das vogais e as palavrinhas que as vogais formam. Ai, eu, ei, oi. Então você faz o som do O com o I, ó. Oi. Gente, essa primeira semana, aqui eu já estou voltando amanhã para minha escola, tá? A gente já começa nosso ano letivo amanhã. Dia 24 já retorno em sala de aula. Então, essa primeira semana é isso. É aquela revisão das vogais, mas as vogais formando palavrinhas. Porque aí depois você começa com a consoante e com as vogais formando mais palavras. E começa todo o processo, tá? E vai caminhando. Vai caminhando. Palavras, depois as palavras a gente começa com frases. E das frases a gente passa para a produção de texto. Ao longo do ano a gente vai caminhando. Você acha que a escola que coloca recém-formada para alfabetizar tem o mesmo desempenho que as experientes? Olha só, cada ser humano ele é capaz, tá? E quando a gente é recém-formada, a gente fica meio perdida, concordo com você. Mas se for uma pessoa que vê longe, que busca novos saberes, novos conhecimentos, não tá perdendo não, tá? Porque de repente é uma ótima profissional, né? A gente tem que dar chance para todas. Alguém um dia me deu uma chance, né? Para eu começar. Então essa também precisa. Só que tem que ser o quê? Ir além. Eu sempre fui além, eu sempre busquei, leio muito, então eu vou atrás. Então se você começou, é recém-formada para alfabetizar, vai atrás, trabalha com ciência fonológica com seus alunos, trabalha tudo que possa enriquecer a sala de aula, tá? Que você consegue. E a experiência é o tempo, não tem como. Como criar uma rotina de leitura com a turma de alfabetização? Olha, primeiro, a turma de alfabetização, você tem que começar com ela lendo as palavrinhas. Agora, a rotina você faz lendo para elas, tá? Que isso é muito importante, ter essa rotina de todos os dias ler uma história, porque é aí que elas vão gostar de ler. Porque eu emocionando, porque eu leio todos os dias, porque eu faço essa rotina de leitura todos os dias, porque eu quero desenvolver um aluno leitor. Então ele vai ficar admirado pelo jeito que eu vou ler, admirado pelas histórias que eu estou lendo e vai se ver no exemplo que a gente dá. Agora, se você é uma professora que não lê nada para eles não vão ficar estimulados, né? Porque o livro, a gente viaja no livro. E se você faz essa rotina, todos os dias lendo para ele, todos os dias você, mamãe, lendo para o seu filho, tá? O seu filho vai ficar admirado. Então, se você lê todos os dias para o seu filho, pode ter certeza que ele vai ser um grande leitor. Helena, hoje, ele não sabe ler, mas ele foi estimulado, ele leu as imagens, ele imaginou aquela história, ele criou aquela história, então ele consegue ler as imagens. Daí é um passo para a leitura, tá? Porque a criança, ela é muito criativa e muito esperta, tá? Olha só, aqui na minha casa eu tenho vários livros. E aí, se eu der livros meus, se eu leio primeiro, depois eu deixo o meu neto ler, depois eu deixo que ele crie a história dele, estou desenvolvendo nele um leitor. E você, mamãe, pode fazer isso também, ter essa rotina, tá? E essa rotina, ela faz todos os dias, certo? Todos os dias. Mais alguém aí? Ai, que bom. E que eu puder te ajudar, Neuza, pode me falar aqui que eu te ajudo, tá bom? Obrigada por me seguir. Sim, as sílabas, você não pode ensinar tudo de uma vez para a criança, não, tá? Então, quando você for trabalhar sílabas, trabalha um grafema por semana. Porque a criança precisa aprender a repetir, a estar vendo de novo outras palavras, formando daquele mesmo grafema. Aí sim, você vai conseguir evoluir com a sua criança, tá? Mais alguém aí com alguma dúvida?
Mais alguém aí? Então, gente, essa foi a nossa live da consciência de sílabas, trabalhando aí com seus filhos, na oralidade, batendo palmas, colocando massinha, do jeito que vocês consigam fazer com seu filho na sua casa, para que eles possam perceber que palavra que eles estão falando e quantas vezes ele abre essa boquinha dele para dizer a palavra, certo? Então tá, um grande beijo para vocês, uma boa noite a todos, tá? E terça-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, mais uma live com vocês. Um beijo grande, muito obrigada. Boa noite.